Há pessoas que entram em um ambiente e, antes mesmo de cumprimentar alguém, procuram por um animal. O olhar vai primeiro para o cachorro deitado no canto, para o gato observando em silêncio, para qualquer forma de vida que não precise falar para existir. Esse gesto, aparentemente simples, revela algo profundo. Não é apenas afeição, não é apenas empatia, é reconhecimento. Quem ama animais costuma sentir isso desde cedo, uma sensação de familiaridade, como se houvesse ali uma linguagem antiga, silenciosa, que não foi ensinada, mas lembrada. Segundo Carl Jung, nada que nos toca profundamente acontece por acaso. Quando sentimos afinidade intensa por algo, estamos, na verdade, entrando em contato com símbolos vivos da nossa própria psique. E os animais são alguns dos símbolos mais antigos e poderosos da alma humana. Antes da linguagem, antes das estruturas sociais, antes das máscaras, existia o instinto. E o instinto ainda vive dentro de nós, mesmo que muitas vezes seja reprimido, ignorado ou esquecido. Animais não usam máscaras, não fingem emoções, não negociam sentimentos. Eles vivem em coerência entre o que sentem e o que expressam. E é exatamente isso que atrai determinadas pessoas. Quem ama animais geralmente carrega uma sensibilidade que não se adapta bem à artificialidade do mundo moderno. São pessoas que percebem quando algo não é verdadeiro, que sentem quando uma emoção é forçada, que se cansam rápido de jogos sociais, disputas de ego e relações baseadas em interesse. Perto de animais, essas pessoas respiram diferente. O corpo relaxa, a mente desacelera, o coração se sente em casa. Jung dizia que o inconsciente se comunica por imagens e símbolos, e os animais representam forças arquetípicas: o instinto, a lealdade, o cuidado, a agressividade, a proteção, a liberdade, a sobrevivência. Quando alguém ama profundamente os animais, muitas vezes está tentando, mesmo sem saber, resgatar essas forças dentro de si. Não é raro que pessoas com forte ligação com animais também tenham vivido períodos de solidão. Não aquela solidão vazia, mas uma solidão silenciosa, introspectiva, transformadora. Momentos em que o mundo humano parecia barulhento demais, exigente demais, confuso demais. Animais costumam surgir nesses períodos como âncoras emocionais. Eles não perguntam o que você faz da vida, não cobram sucesso, não exigem explicações. Eles apenas permanecem. E essa permanência tem um efeito profundo sobre a psique. Cuidar de um animal exige presença. Você precisa observar, sentir, perceber sinais sutis. Isso desenvolve uma forma de atenção que não é comum nas relações humanas modernas. Uma atenção que não invade, não controla, não pressiona. É por isso que muitas pessoas que amam animais desenvolvem uma empatia silenciosa. Elas sentem o ambiente, percebem mudanças de humor, notam tensões invisíveis. Jung chamaria isso de uma conexão profunda com o inconsciente coletivo, aquela camada da psique onde todos os seres compartilham símbolos semelhantes. Animais habitam exatamente esse espaço. Eles não estão presos à racionalização excessiva. Eles vivem no presente. E quem ama animais, muitas vezes, deseja inconscientemente voltar para esse estado de presença. Existe também uma relação clara entre o amor pelos animais e a rejeição à crueldade. Não apenas crueldade física, mas emocional. Pessoas assim sentem desconforto diante de injustiça, manipulação, abuso de poder. Elas percebem quando alguém está sendo usado, quando alguém está sendo silenciado, quando alguém está sendo desrespeitado. Essa sensibilidade cobra um preço. O mundo nem sempre é gentil com quem sente demais. Por isso, muitos amantes de animais preferem o silêncio. Preferem ambientes mais simples. Preferem rotinas menos caóticas. Não por fraqueza, mas por autopreservação. Jung acreditava que a psique busca equilíbrio. Quando o mundo externo se torna agressivo demais, o inconsciente nos conduz para aquilo que restaura. E para muitos, os animais cumprem esse papel. Eles representam uma forma de amor que não exige desempenho, que não impõe condições, que não abandona por conveniência. É um amor que simplesmente existe.
Esse tipo de vínculo ativa algo profundo na alma humana, algo que foi esquecido em uma sociedade orientada por resultados, status e aparência. Quem ama animais, muitas vezes, não se sente confortável em ambientes competitivos, não gosta de disputar atenção, não precisa ser o centro. Existe uma humildade natural nesse tipo de pessoa, uma compreensão silenciosa de que a vida não gira apenas em torno do ego humano. Jung falava sobre a necessidade de integrar a sombra, aquelas partes da personalidade que rejeitamos ou reprimimos. Animais, curiosamente, ajudam nesse processo. Eles expressam agressividade quando precisam, medo quando sentem, afeto quando confiam, sem culpa, sem racionalização. Ao conviver com animais, muitas pessoas aprendem a aceitar suas próprias emoções, inclusive as consideradas negativas. Aprendem que sentir raiva não é ser mau, que sentir medo não é ser fraco, que sentir necessidade de afeto não é vergonha. Esse aprendizado é profundamente terapêutico. Não é coincidência que animais sejam utilizados em processos terapêuticos. Eles acessam regiões da psique que palavras não alcançam. Quem ama animais costuma entender isso intuitivamente. Sabe que há cura no contato silencioso, na troca de presença. Outro ponto importante é a relação entre o amor pelos animais e a independência emocional. Animais não manipulam, não jogam jogos emocionais, não fazem chantagem afetiva. Isso cria um vínculo saudável, baseado em respeito e cuidado mútuo. Pessoas que valorizam esse tipo de relação tendem a rejeitar relações humanas excessivamente dependentes, dramáticas ou invasivas. Elas aprendem que amor não é controle, que proximidade não é posse, que vínculo não é sufocamento. Essa compreensão amadurece a psique, e como todo amadurecimento, ele afasta quem ainda precisa de relações baseadas em carência. Por isso, muitos amantes de animais têm círculos sociais menores, não por incapacidade social, mas por clareza emocional. Eles escolhem qualidade em vez de quantidade, presença em vez de barulho. Jung chamaria isso de avanço no processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é. Durante esse processo, ilusões caem, expectativas sociais perdem força e a alma começa a buscar o essencial. Os animais representam esse essencial. Eles nos lembram de uma vida menos artificial, mais conectada ao ritmo natural, mais alinhada com o que sentimos de verdade. Quem ama animais muitas vezes sente dificuldade em aceitar a frieza do mundo, a indiferença, a pressa, mas ao mesmo tempo encontra nos animais uma fonte de equilíbrio. Eles ensinam paciência, ensinaram presença antes de ensinar amor, e talvez esse seja o ponto central. Amar animais não é apenas gostar deles, é reconhecer neles uma sabedoria que a humanidade esqueceu, uma sabedoria que não grita, não compete, não se impõe. Ela simplesmente é. Se você sente essa conexão, talvez sua psique esteja tentando lhe dizer algo importante. Que você não nasceu para viver endurecido. Que sua sensibilidade é uma força, não um defeito. Jung dizia que aquilo que nos emociona profundamente revela algo que precisa ser integrado em nós. E se os animais ocupam esse lugar no seu coração, talvez seja porque eles refletem uma parte sua que ainda permanece intacta. Uma parte que não se corrompeu, que não se perdeu. Que ainda lembra. No fim, amar animais é um retorno ao instinto, à presença, à verdade silenciosa da alma. E quem compreende isso não ama apenas os animais, ama a vida em sua forma mais pura.